Olá, meus alunos, a professora quer com este videozinho simples e básico e dar início, ao estudo de um dos termos da oração, certo? Um dos termos essenciais da oração. O que é termo essencial da oração? Quando fala essencial, é o que não pode faltar, tá certo? E se eu perguntar o que é essencial na sua vida, então você pode imaginar coisas que não podem faltar em sua vida. Assim é em uma oração. Oração é a frase que tem que aparecer o verbo. Se não aparecer um verbo, não é oração, tá certo? Então a professora está fazendo esse vídeo bem curto, já para vocês terem ideia que quando eu colocar um outro vídeo de outro professor, vocês já saberem do que se trata, tá bom? Então, um dos termos da oração é o sujeito, certo? Tem um sujeito e o predicado. A gente vai iniciar aprendendo, estudando sobre o sujeito. O que é o sujeito, professora, em uma oração? Sujeito é aquele que pratica a ação ou que sofre a ação, certo? A professora colocou 3 exemplos para vocês terem uma ideia. Aqui tem um primeiro exemplo que diz assim: João quebrou a janela. Nós estamos vendo que aqui temos o verbo quebrar, né? Quebrou vem do verbo quebrar, né? Quebrar é uma ação, então é um verbo. É por isto que esta frase todinha aqui é uma oração. Então, para a gente saber quem é o sujeito, para saber o que foi que ele fez ou o que foi que ele sofreu, está muito claro, né? Se eu digo João quebrou a janela, está falando de quem? Quem foi que fez a ação? João, não é isso? Então, João, ele é o sujeito desta oração, tá certo? Porque ele fez o quê? Ele quebrou a janela. Isto aqui, a pessoa, né, no caso João, que fez a ação, ele é o sujeito e tudo que fala que o sujeito fez é o predicado, mas o predicado a gente não vai estudar hoje, vai só aprender sobre sujeito, tá certo? Então, sujeito é aquele ou que pratica a ação ou que sofre a ação. Professora, o sujeito vai estar sempre no início da frase? Não. Ele pode estar no meio, pode estar no fim. Agora, o que importa é você achar o verbo para saber o que foi que esse sujeito fez. Se eu perguntar assim, quem quebrou? Quem quebrou a janela? Né? Alguém fez isso. Quem quebrou a janela? O João. Então, ele é o sujeito, tá certo? Olha a segunda frase. Logo cedo, meu pai e minha mãe saíram. Está falando de quem? Né? Aí a gente percebe de quem já está falando. Está falando de quem? Do meu pai e minha mãe. O que foi que eles fizeram? Eles saíram. Olha aqui o verbo sair, tá certo? Eles saíram. Então, a ação que eles fizeram foi sair. Quem foi que saiu? Meu pai e minha mãe. Então, neste caso aqui, eu não tenho só um sujeito, eu tenho dois, o meu pai e minha mãe. Então, os dois são sujeito também, certo? O que foi que eles fizeram? Olha o verbo, o que foi que eles fizeram? Saíram, tá bom? O João fez o quê? Quebrou. Então, todo sujeito, ou ele pratica alguma ação, ou ele sofre alguma ação, tá certo? Olha aqui a terceira frase. Quem vocês acham que é o sujeito? Está falando de quem? Meu caderno está velhinho. Está falando de quem? Quem é o sujeito? Já dá para perceber que está falando do meu caderno. Neste caso, ele não está fazendo nada, né? Ele não está fazendo nenhuma ação, mas tem uma informação sobre o estado dele, como ele está. Que ele está o quê? Velhinho. Então, neste caso, o meu caderno, estou falando dele, então ele também é o sujeito. Eu sei que ficou um garrancho aí, mas eu acredito que vocês que estão acompanhando devagarzinho, eu acredito que deu para entender. Será? A professora vai apagar e vai fazer um outro vídeo com outra frase, com outras frases, para ver se vocês mesmos conseguem dar a resposta, tá certo?
Até o próximo.